recebi muito conselho para, na época, deixar o quartel e me dedicar ao ministério, né? Mas aí eu também via ao meu lado muitos pastores que eram odontólogos, pastores que eram médicos, né? Eu conheço pastor engenheiro, conheço pastor que é advogado e trabalha na advocacia, né? Conheço pastor juiz, né? E aí minha pergunta é essa: por que, né, os pastores eles podem exercer qualquer uma outra função e ninguém questiona e somente irmãos, por favor aí não me tenho assim, eu me sinto até suspeito em falar, né, pastora Fátima? Eu me sinto até suspeito em falar, né? Assim, porque parece que eu tô assim, como que diz assim, legislando em causa própria, né? Mas não é essa a minha intenção, não, viu? Pode acreditar. O que eu estou falando aqui, eu sempre pensei nisso, mesmo antes de pensar em entrar na política, tá certo? Mas, assim, a minha pergunta é por que nós temos pastores que exercem funções variadas e nunca são questionados? E somente se questiona ou se coloca, né, barreira para questão política, né? Essa é a minha pergunta, né? Por que um pastor pode ser médico, por que um pastor pode ser engenheiro, por que um pastor pode ser advogado, pode ser um juiz, um odontólogo, mas ele não pode ser político? Essa é a minha pergunta aí. O questionamento do pastor aí falou de todas as pessoas podem ter suas profissões e ser um pastor, porque na política tem essa, essa, Esse impasse. esse travamento. Vamos dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo, irmãos. Inclusive, o pastor Sérgio da Cidade Viva, né? Com a desculpa da ausência, né? Ele é pastor, né? E por muito tempo, né? Eu acho que agora ele não está assim à frente, exercendo devido ao cargo que ele ocupa em Brasília hoje, mas ele pastor e, se eu não me engano, uma função aí na área de direito aí, na área se eu não me engano, é um procurador do Estado, né? E desenvolveu um grande trabalho à frente do Cidade Viva, tem desenvolvido até hoje como um procurador do Estado, né? Pelo menos, se eu não me engano, ele é procurador. Me ajudem aí, eu não conheço bem, mas eu sei que ele exerce uma função muito grande, muito importante. Ele é procurador na área financeira. Sim, então. Mas exerce uma profissão à parte do pastorado. Isso, correto. Mas ele continua em Brasília, morando lá. Pastor Antônio Egito, né? Também foi odontólogo sempre paralelamente ao ministério pastoral. Ele foi odontólogo, se eu não me engano, se aposentou já, mas passou muito tempo assim. Conheço muitos pastores militares que hoje são coronéis, pastores que são sargentos. Eu conheço vários pastores que, como eu, exercem a função pastoral. Pois não. Eu queria só uma parte aí. Eu também sou procurador. Sou procurador de emprego atualmente. Você viu de piada, né? Pastor Kleber, Oi. a tese na questão que eu vou defender aqui é a respeito de ser contra, né? Da política, na questão de ser contra a motivação. Qual a motivação de você entrar na política, né? Cada pessoa vai ter a sua motivação. Então, o pastor falou aí que ele exerce sua função e também é pastor. Eu concordo. A pastora disse que ela não concorda com essa ideia, né? Mas eu concordo com o pastor, ele ser médico, ele ser bombeiro, ele ser um engenheiro, eu concordo. Agora, o que vai dar o diferencial é qual é a motivação que ele tem para ingressar na questão da política, porque o que a gente mais vê é de pessoas ingressando na política com a motivação errada. E a gente vê aí os escândalos de pessoas vamos dizer, que tem uma influência na mídia social, né, em todo o Estado Nacional, e aí a gente vê as corrupção, né? Vê aí o escândalo. Então, eu não vejo coisa errada de você ser ter a sua profissão e ser um pastor. Agora, eu sou contra de o cara tem a sua profissão no secular, pastor, e com a motivação errada de querer só
causar um escândalo na frente, tá entendendo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que ser político não é profissão. Ser político não é profissão. Parece até que tem uma legislação que leis que estão tramitando aí no Congresso que falam sobre isso. Ser político não é profissão. Político é um estado de representatividade temporário. Tá? O político ele é um representante temporário, que tem um mandato que tem começo e fim. Acabou. Se não se eleger, vem outro ponto. Diferente de profissão. Então, o pastor Vilar é bombeiro. Ninguém vai tirar ele da profissão dele, porque é uma profissão, ele é de carreira, então ninguém pode tirar ele. Ele independe de ser eleito ou não a bombeiro, porque não existe, ele é de carreira, porque ele exerce uma profissão. Ser político não é profissão, é representatividade. É representatividade. E é temporário. Entendeu? Agora, quando se fala de motivação, para mim, um cristão ser político, a motivação tem que ser só uma: representar as bandeiras do cristianismo, dos pontos que o cristianismo defende, os pontos vinculados à família, né? Aquilo que é vinculado à família e por aí vai, entendeu? Então, ele, como político, ele vai defender o que a igreja entende que precisa ser defendido. É um representante da igreja naquele momento ali. O pastor Sérgio Queiroz, se não me foge a memória, ele é procurador federal, inclusive, não é estadual, não. Ele é procurador federal. Né? Mas procurador é uma profissão. Não é igual a ser político. Não é. Política é um estado de representatividade. A questão do pastor Vilar, quando ele diz assim, por que um pastor pode ser médico, dentista, odontólogo e tal, e não pode ser político? Pastor, não é que não possa ser, pode. Agora eu vou com a palavra do outro pastor, é a questão da motivação. Por exemplo, parece que nos últimos anos, e a gente vê da história, parece que o Brasil foi crescendo a corrupção desde o descobrimento até hoje. O maior nicho de corrupção é na política partidária. Então, um médico pode ser corrupto, um profissional de qualquer outra área, um professor pode ser corrupto, mas assim, a corrupção mais ostensiva, que a gente tem visto diariamente, que a gente tem sido vítima, é na política partidária. Então, outra coisa, o ideal era que os pastores tivessem tempo integral para servir a igreja, ao rebanho. Hoje nós temos pastores que bivocacionais, né, que trabalham para sustentar, porque às vezes as igrejas não podem sustentar, não podem pagar, ou porque quer ter uma vida mais suave, porque não quer depender de igreja, mas aí seria o ideal que o pastor tivesse uma dedicação exclusiva à sua igreja, e não se dividir com a questão de política, especialmente política partidária. Eu quero deixar bem claro que nós somos livres para tomar nossas decisões e as nossas decisões devem ser tomadas com o aval de Deus. Quando eu falei ainda agora sobre José de Arimateia, essa semana eu estou estudando o livro de Êxodo e vendo a questão, aliás, o livro estou estudando o Pentateuco, né? E vi a questão de José. José foi um político no Egito. A Bíblia diz que ele era a segunda pessoa do faraó, né? Mas José se manteve incorruptível por causa da forma, do temor que ele tinha a Deus. E esse temor a Deus que José tinha foi manifestado em toda a sua vida, né? Foi manifestado na casa de Potifar, na cadeia onde ele ficou. Então, a questão não é ser político ou não, é motivação e o que é que eu preciso fazer, por que eu preciso ser político, por que eu quero ser político, por que eu quero me enveredar por um caminho que é um caminho tão duvidoso e tão mal visto, às vezes, na sociedade. Então, essa é a minha resposta ao pastor Vilar. Não sei nem se ele quer fazer mais alguma réplica, mas é isso. Não, pastora, tá ótimo. Gostei da sua fala, assim. Muito boa a sua fala. Assim, eu só queria completar algo. Posso, pastor Kleber? Fica à vontade.
Alguém me questionou, não pelo fato de eu ser pastor, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, aqui a gente tem visto os irmãos aqui, que alguns têm restrições com relação a pastor, mas é totalmente aberto a que um cristão em si ele possa exercer a função política, né? Porque eu fui questionado não pelo fato de ser pastor, uma pessoa me questionou, né? Não, porque como é que pode um crente ir para a política, há toda essa corrupção? Eu usei até a fala para ele e disse, olha, eu sou bombeiro há 35 anos e o que eu mais, uma das coisas que eu muito vi dentro do Corpo de Bombeiros foi pessoas com atos ilícitos, fazendo coisas erradas, e nem por isso eu me tornei igual a eles, né? Nós tivemos pessoas, né, inclusive como é que eu diria assim, em função de comando, né? E praticaram atos, né, totalmente deploráveis, e eu presenciei, convivi de perto, tá? E não me tornei um igual, né? Como eles, porque eu estava lá dentro do Corpo de Bombeiros. Eu também tenho uma atuação, apesar de ser bombeiro, tenho uma atuação na área de saúde, né? E vi mas muitos mesmos, médicos, né? Por exemplo, vendendo atestado, dando atestado falso. Vi muitos, e não foi um nem dois, vários, né? Vários. Muitos colegas até indo atrás para pegar esse tipo de coisa, e eu nunca peguei, nunca fui atrás disso, e nunca me tornei um igual a eles, né? Não estou aqui, pelo amor de Deus, irmãos, dizendo que sou mais santo do que as pessoas, mas só dando um exemplo aqui, né? Eu creio que um cristão, ele deve ser luz e deve ser sal em qualquer canto. E eu tenho um pensamento comigo que Jesus disse que a igreja, que os cristãos, eles são sal e luz. E eu acredito que se o cristão é luz, não existe um lugar, não existe uma instituição, não existe um órgão na terra que esse cristão não possa chegar lá e ser luz. Então, eu acredito que o cristão, independente do local que ele ocupe, ele tem que ser luz, ele tem que ser sal, ele tem que fazer a diferença, né? Alguém colocou aí muito bem, eu acho que foi o pastor Sérgio, não lembro se foi o pastor Sérgio, com relação às questões aí que nós temos, gente, hoje no nosso país. Nós precisamos, sim, de cristãos. Eu acredito que a igreja em si, ela não precisa, né, de alguém para lhe representar. A igreja, ela não deve participar, né? Ela não deve ser partidária, a igreja ela não deve exercer, né, a política no sentido assim, militante, mas nós cristãos, membros desta igreja, quanto cidadãos, né, e aí a gente fala aqui brasileiros, nós precisamos sim exercer essa função, e precisamos estar lá dentro sim, porque hoje nós temos situações, gente, aí que se não tivermos cristãos lá dentro, a situação está complicada e vai ficar muito mais complicada. Nós temos aí leis que hoje só não estão valendo mesmo lá, né? Por exemplo, o aborto, a questão do aborto, a questão da liberação das drogas, né? Questões... Pastor Vilar, me dá uma parte aí, só um instantinho. Sim, pastor, pois não. Me dá uma parte só um instantinho. Eu, por exemplo, eu sou sincero dizer para vocês, eu jamais darei o meu voto a uma pessoa que eu entenda que, no mínimo, não defenda os conceitos que eu defendo, com relação ao cristianismo, com relação à família, com relação à vida. Eu não daria jamais o meu voto, não dou jamais. Então, exatamente. Eu procurarei, sim, um cristão, alguém que defenda a bandeira, nossa bandeira. E temos que defender, e temos que ter pessoas lá dentro assim, pastor, né? E aí eu cito aqui exemplos, né? Por exemplo, eu não bebo da mesma fonte, e aí, né, é um posicionamento meu, tá, gente? Teológico meu. Eu não bebo da mesma fonte teológica que, por exemplo, Marco Feliciano. Cara, mas eu tiro o chapéu para aquele cara lá. Eu tiro o chapéu para Marco Feliciano, aquilo que ele enfrenta, aquilo que ele vem sofrendo, e a luta dele, né, pelos princípios bíblicos cristãos lá dentro da coisa. E muita coisa já não passou, justamente porque nós temos pessoas como ele lá dentro, né? Nós temos o Magno Malta, né? O ex-senador Magno Malta, né? Quanta coisa aquele cara já fez como cristão, quanta luta ele já... E é pastor também, quanta luta no Congresso Nacional, né? E muitas coisas... Samuel Malafaia. Isso, são vários, né? Vários homens de Deus ali que têm lutado e têm impedido muita coisa, né? Impedido que muita coisa seja empurrada de goela abaixo ali na sociedade, né? E a gente sabe que, como cristãos, nós precisamos sim defender, embora a gente saiba que a situação do jeito que está, ela só tende a piorar mesmo por causa do pecado. Mas não quer dizer que nós não possamos lutar. Dos reformados,
quando eles chegavam numa cidade, num país, eles revolucionavam todo o contexto, na questão da política, na questão da saúde, na questão até mesmo da imoralidade. As pessoas estavam ali na depravação e eles chegavam e através o meu ponto de partida é sempre a motivação, eles conseguiam e eles ingressavam na política e eles conseguiam, assim, de uma maneira sobrenatural, influenciar toda uma gama, toda aquele montante que estava ali, ele conseguia influenciar e as teses dele, as pessoas abraçavam, e ali todo aquele país era impactado através das ideias daqueles homens. Porque hoje, vamos trazer para o Brasil, as pessoas elas querem ingressar na política, e quando elas ingressam, elas os seus objetivos, vamos dizer assim, realizados, né? A permissão do Senhor. E quando elas chegam lá, a gente não vê essa como eu posso falar, a gente não vê uma coisa que sempre aquela pessoa falava, entendeu? Voltar atrás. Pelo contrário, a gente vê homens aí que poderiam influenciar toda uma nação. Homens que têm, vamos dizer assim, uma de persuasão de chegar assim e arrebanhar multidões de pessoas. Mas aí, quando a gente vê, a gente fica decepcionado de ver tanta corrupção, tanta coisa errada no meio de pessoas que não é pessoas, às vezes, as pessoas que fazem isso, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que chegaram nos púlpitos das suas igrejas e disseram, vai chegar, Deus vai colocar um homem lá e você vai ver a mudança. E aí a gente não vê as coisas acontecendo. Por quê? Eu penso o seguinte, a resposta a essa pergunta passa mais ou menos pelo aquilo que a pastora, pela citação que a pastora fez. Infelizmente, o meio político é o maior índice, né? O maior quantitativo de atitudes desleais, né? Falcatruas, de negociatas, de interesse próprio, é onde mais acontece. Então, é um ambiente que, muitas vezes, ou você se adequa a ele, ou ele te esmaga. Qualquer pessoa que vai para lá, isso eu digo na esfera mais alta, talvez como vereador, talvez como deputado estadual, sei lá, talvez não seja tanto, apesar que existe também, claro, evidentemente. Mas, que quer que seja, que vá para lá com boa intenção, o sistema não permite a pessoa colocar em prática essa boa intenção. O sistema não permite, né? A gente vê isso acontecendo nos dias de hoje. O sistema é terrível. Ou você destrói o sistema e refaz, ou o sistema te destrói. Então é muito difícil. O que pode ser feito, e é o que se faz na maioria das vezes, são chamados blocos, os blocão, né? Os grupos se juntam, aí tem lá a bancada evangélica, né? Tem a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada rural. Então essas bancadas se juntam em prol dos seus interesses, porque a política é um jogo de interesses. Política é um jogo de interesses. E nem sempre esses interesses são republicanos. Nem sempre esses interesses convergem para a necessidade do povo. Na verdade, na maioria deles, é necessidade própria. É para necessidade própria. Né? Mas, mesmo no meio desse cenário terrível, precisamos ter representantes lá? Precisamos sim ter representantes lá. Ainda tem que alguns desses representantes se corrompam no contexto geral. Quando é para representar a bancada no total, por exemplo, quanto ao aborto, o camarada está lá junto, ele vai dar o voto dele. E aí a gente vai conseguir manter o aborto, né, sem ser legalizado. E tantos outros assuntos que a gente sabe que esbarra na esfera política, na decisão política, onde são feitas leis, onde são homologadas leis, criadas leis. Para aí o judiciário, né, dar condição da execução das leis. Mas é isso. E, terminando,
A Bíblia é muito clara quando ela diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito, ó, vai se esfriando, vai se esfriando. E aí, camarada, é complicado, é complicado. Mas eu creio que ainda há aqueles que não se dobraram a Baal. Eu creio. E, sim. Amém? Eu vou fazer uma pergunta e deixar no ar. Eu mandei um vídeo para todos vocês aí. E o vídeo 1 mostra uma criatura que é da Igreja Presbiteriana, lá de São Paulo, em Campinas. E essa criatura, ela se candidatou, conseguiu, e em um certo tempo passaram a distribuir lotes para aqueles políticos que estavam ali presentes. E ela disse assim: olha, se eu souber que alguém recebeu esse lote, eu vou denunciar. Decorrer do tempo, essa pessoa não aprovou nenhum projeto que ela tentou colocar, nenhum projeto dela foi aprovado, ela não conseguiu fazer mais nada, e as pessoas que colocaram ela dentro da política, através do voto, não gostaram dela porque ela não conseguiu fazer nenhum projeto em benefício para o povo da igreja. Então todo o povo que votaram nela, dessa pessoa, desacreditou dessa pessoa. E, enfim, ela terminou o mandato, nenhum projeto e nada. O que trouxe um ponto negativo muito grande, porque ela, em vez de usar um meio melhor de se abraçar com o pessoal, não pecando, mas se abraçar e mostrando um caminho melhor, ela chegou, foi lá, fez um bloqueio, disse assim: quem receber, eu vou denunciar. Então eu achei assim muito imaturo da parte dessa pessoa dizer isso. Se ela tivesse não recebido, como ela não recebeu, e deixasse os outros fazer o que ela fez, e tivesse ido ao Ministério ao Ministério Público e ter feito uma denúncia, ela estaria muito bem sendo guardada. Ela poderia apresentar os projetos dela mais na frente e, com certeza, pouca gente iria saber que foi ela que fez aquela denúncia. E assim, algum dos projetos dela poderia ser válido e até sido beneficiado para a igreja, mas nada disso ela fez. Então eu pergunto a vocês: o que vocês conseguem ver de... Tá certo, pastora Fátima? Então o que é que vocês conseguem avaliar desse projeto, dessa pessoa? Primeiro, pastor, algumas igrejas, veja bem, o homem é corrupto desde que ele caiu, desde que ele pecou lá no Éden, ele se tornou corrupto e a gente sabe disso. Então, o que é que acontece? Alguns cristãos, quando elegem um cristão para ir para um desses lugares lá, como vereador ou prefeito, eles querem que essa pessoa beneficie a igreja. Então, isso já é uma forma de se corromper e corromper o candidato também. Porque um homem, se o pastor Vilar foi eleito vereador aqui em João Pessoa, ele não vai ser eleito para proteger os evangélicos, vai proteger o povo que votou nele, todos. Entendeu? Então, de alguma forma, nós também somos corruptos quando queremos que as coisas fiquem boas para o nosso lado, nos beneficie, passando por cima de qualquer outra. O pastor Vilar falou aí sobre a compra de atestado médico, mas tem coisas bem pequenas que são corrupção, como tomar a frente dos outros na fila, como querer levar vantagem em tudo, a lei do gesso. Outra coisa, porque esse irmão não tinha tato político, esse irmão não tinha, talvez ele entrou na política ingenuamente. Como o senhor coloca, podia até ser que ele tivesse não ficado ao lado dos erros, mas tivesse maneirado um pouco. E aí eu faço um paralelo com o que está acontecendo com o nosso presidente hoje. Eu admiro muito o homem que foi deputado por tanto tempo não entender a política onde estava. Então, às vezes eu penso que o presidente Bolsonaro, ele acha que vai conseguir tudo só, vai fazer tudo só, e ele está vendo que não está conseguindo. Porque tem o STF, tem o Senado, tem a Câmara dos Deputados, ele não consegue governar só. E eu não estou falando dele, eu oro por ele, votei nele e votaria novamente. Não sei não estou pedindo nem assim, não estou nem preocupado se os irmãos concordam comigo ou não, mas como eu sou uma cidadã independente, posso votar em quem quiser. Mas assim, às vezes eu acho o nosso presidente um pouco ingênuo. Talvez esse irmão aí tenha sido ingênuo também. Então, nem aceito e vou denunciar. Aí, de repente, o povo que votou nele pensou: poxa vida, esse cara não foi favorável a nós. De um lado, ele está certo em não entrar num conluio, mas, por outro lado, faltou uma tática a ele. Faltou, por exemplo, eu vou voltar para José. Quando houve aqueles 2 sonhos na prisão,
O que foi que José disse? Ele interpretou o sonho e disse, se tu fores lá para... Quando tu fores lá estar com o faraó, ser propício a mim, lembra de mim? Então, José interpretou o sonho porque Deus sabia dele, mas ele usou também essa interpretação como uma estratégia para que o homem falasse dele a Faraó. O homem esqueceu, mas um dia o Faraó teve um sonho, porque Deus estava na história. E aí o homem se lembra, bom, lá na prisão, teve um que interpretou o sonho, deu certo para o corpo, deu certo para o padeiro, então chama esse homem. Então é a condução de Deus na história. E recordando, né, na época que José era governador, por Deus, instrumento por Deus, né? E o Faraó que elegeu ele como governador. Então, José ele tinha acesso livre para trabalhar, para exercer a sua função de governador, para elaborar os seus planos, né? Enfim, tudo que José fazia, José tinha total aval, não tinha nenhuma interrupção do Faraó. E hoje a gente vê na política que uma pessoa se candidata, ela ganha. Ela pode ser um governador, um prefeito, ou até um presidente, mas ela quer fazer alguma coisa, mas ela é interrompida por alguns que estão ali, por algum pensamento contrário. Enfim, ela não tem a liberdade de exercer um plano de carreira na política. Ou seja, você tem um projeto de lei, né? E você vai ali, luta para que aquele projeto de lei ele possa ser liberado, ele possa ser alcançado, mas tem umas pessoas que não é a favor daquele plano de lei e vota contra, e a pessoa passou a vida inteira para defender aquilo ali, ele não conseguiu, ele não tem livre acesso. Aí outra coisa é a corrupção, né? Você tem que coligar uma chapa, para essa chapa poder te botar lá em cima, aí vem a questão de compra de voto, como foi falado aí, é difícil hoje uma pessoa ganhar um cargo de político sem ele ter, né? É difícil, de 1.000 tira um. Se ele ter comprado, se ele ter dado uma dentadura, uma cesta básica, ou pago uma conta de energia para alguém, ou pago um licenciamento de um carro, enfim, qualquer coisa assim, né? Uma saca de cimento, uma ajuda com a igreja, né? Enfim, nada contra. Mas o que eu quero dizer? Não tem liberdade de trabalhar. Não tem aquele desempenho. Tá entendendo? Por exemplo, pastor Sérgio, se o pastor Sérgio se candidatar, ele tem um plano de lei, vai elaborar esse plano de lei. O desejo do coração dele é elaborar aquele plano, só que quando chegar lá na bancada, ele é barrado. Entendeu? Então, é isso aí que eu queria que fosse do tempo de José, os políticos ter livre acesso para poder elaborar os seus projetos, os seus planos de lei. Entendeu, pastor? Essa é a minha colocação aí. Tá bom? Eu deixo aí para vocês. A colocação, irmão, aqui quando... Acho que foi o pastor Sérgio que colocou que se não fosse pela bancada evangélica que nós temos lá, alguns pastores seriam hoje obrigados a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu acho que há um equívoco aqui. Pastores não são obrigados a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, porque existe no nosso país a liberdade de expressão, a liberdade de culto. Desde que o regimento interno da sua igreja diga quem é que o pastor casa, e o pastor só deve casar os fiéis que fazem parte da igreja, isso não é obrigado. Se algum juiz abusar do poder e obrigar, ele vai responder como juiz diante da lei. Houve um caso desse em Minas Gerais, né? O pastor não casou, mas os dois homens lá que queriam casar, queriam usar o templo e quebrar a porta do templo e entrar, e esse juiz respondeu na própria justiça. Então, é bom que a gente saiba disso, para não ficar, não... E se chegar alguma vez a lei ser aprovada e a gente seja obrigado a fazer, a gente diz, faço não, eu vou para a cadeia. José foi para a cadeia porque não se rendeu à mulher de Potifar. Aqueles 3 jovens foram para a fornalha porque não se curvaram ao mandato, ao edito do rei. Então, talvez chegue o tempo que a gente tem que ir para a cadeia mesmo, para a fornalha. Mas não vamos fazer. Inclusive, no princípio aí da questão da autoridade, né? Quando diz, o pastor Vilar falou aí sobre a questão acho que alguém falou sobre a submissão à autoridade. A gente submete a autoridade, irmãos, até onde a autoridade está de acordo com os princípios de Deus e a ética. Se ele não tem princípio, nós temos. Lembra das parteiras do Egito? Faraó mandou que ela matasse os meninos hebreus, elas não mataram. E será as mulheres hebreias, não são como as egípcias, quando chega na hora do parto, elas já têm parido os filhos. E a Bíblia diz que Deus honrou aquelas mulheres e lhes concedeu casa.
Por quê? Porque elas não se deixaram levar, até pela ameaça do faraó, elas temeram a Deus. O temor a Deus vai nos livrar de qualquer mal. Não somos ingênuos de achar que não pode vir tempos difíceis no Brasil. Poderão vir tempos bem difíceis. Mas nós temos que ter a nossa fé alicerçada no Senhor. Lembrando, irmãos, que agora no mundo existem lugares e países onde cristãos estão sendo mortos, queimados, e tudo por amor ao Evangelho. Aqui nós vivemos no mar de rosa, quase não tem perseguição. A perseguição aqui é um pouco sutil. Mas vamos nos preparar para isso. Pastora Fátima. Pois não. Pastora Fátima, o que acontece é o seguinte, esses grupos, eles são extremamente estratégicos e detalhistas. Sim. E o que acontece? Quando eles tentam, de uma forma, sabe, sorrateira, empurrar uma determinada lei, que eles sabem que vai atingir um determinado... Porque eles têm um alvo. Esses grupos, eles têm um alvo. Eles têm um alvo. Tá? É verdade. Então o que acontece? No projeto de lei, como eles poderiam nos obrigar? É na caracterização da não aceitação, caracterizando como se fosse uma discriminação homofóbica. Então, não quer me casar porque então, isso é discriminação homofóbica. E aí, enquadrar-nos dentro da lei, da chamada lei da homofobia. Então, isso é extremamente estratégico. Eu tive na época que teve esse rebuliço acerca dessa lei, eu tive uma lei, inclusive, acho que eu tenho no meu computador guardado em algum lugar. E eles são extremamente estratégicos. A forma de nos atingir é essa. Eu me lembro que, na época, teve até um pastor que falou o seguinte, eu li a lei, eu estava observando a lei como é que é muito simples. A única forma, da forma que a lei foi encaminhada para o Congresso, a única forma, se ela fosse aprovada, a única forma de um pastor não realizar esse casamento era ele alegando que estava doente. Ele alegando um súbito momentâneo, passou mal, e não ia porque passou mal. Mas para isso ele teria que correr atrás de um atestado médico, uma série de coisas. Isso para não ser enquadrado na lei, porque se de alguma forma, em algum momento, eles percebessem que isso não fosse verdade, seria enquadrado na lei da homofobia. Mas eu volto a dizer, pastor Sérgio, a lei não passou, mas se ela tivesse passado, não é para dizer que está doente, nem que tem atestado médico, eu não vou fazer, porque é contra os meus princípios. O que foi que José disse à mulher de Potifar? Ele tinha princípios, contra os princípios, seja com quem for, seja com a lei maior, com a lei máxima, com a lei menor, seja com quem for. Eu concordo, pastora, assim, e a fala do pastor Sérgio também, ela é interessante pelo fato do seguinte, qual é aqui o cerne da questão aqui, né? Termos cristãos dentro da política, né? O que o pastor Sérgio falou é muito, muito sério. Nós temos um movimento, e todos aqui sabem, que é o movimento LGBT, né, no nosso país, né, que tem a questão da ideologia de gênero, que isso aí foi uma batalha terrível, que se nós não tivéssemos ali pessoas comprometidas com os princípios bíblicos cristãos, olha, eu vou dizer uma coisa a você, a gente ia estar em maus lençóis, e eu creio que Deus levou esses homens para lá. Eu creio que Deus levantou essas pessoas para lá. Pastor Villar, não só evangélicos, né? Católicos. Sim, católicos também, exato. Gente boa. Isso, pastora. Muito bem, muito boa observação, né? Mas assim, eu quero aqui destacar novamente aqui, por exemplo, eu acho que vocês acompanharam, não sei, Marco Feliciano. Aquele cara ali, ele foi hostilizado dentro de um avião, né? Pessoas do movimento LGBT tiraram roupa, dançaram na frente dele sem roupa. Quer dizer, foi algo assim, por quê? Porque ele lutando contra, né? Então, o que a gente precisa realmente, e quero aqui concordar também, fazer aqui coro com a pastora, quando diz que um cristão, ao ser eleito, ele não deve ser eleito para estar trabalhando para a igreja em si só. Ele, claro, vai estar com a bandeira, sim, né? As bandeiras do cristianismo, aquilo que nós cremos nas escrituras sagradas, mas também para servir a comunidade, sim, e lutar para o bem-estar da comunidade, denunciar atos, né, que sejam injustos contra a sociedade, buscar melhorias para a sociedade. Eu creio que buscar a melhoria de forma geral para toda a comunidade, né? E principalmente essa questão. Agora, essa questão aí desses princípios aí, se a gente abrir a guarda, se a gente não colocar realmente pessoas comprometidas lá,
Teve uma cidade no Ceará, gente, me perdoe agora que fugiu o nome da cidade, e eles não conseguiram emplacar no Congresso aquela lei da questão, lembra da cartilha, né? Da cartilha para a criança a partir de 6 anos de idade nas escolas, aquela cartilha gay. Eles não conseguiram aprovar isso no Congresso. Mas eles estão vindo agora via, sabe o quê, gente? Câmaras municipais. Eles estão vindo agora para criar essas aberturas nas câmaras municipais. Isso aconteceu já em cidades, uma cidade de Maceió, uma cidade de Fortaleza, principalmente nas cidades onde a esquerda, né, no caso o socialismo, governa. Principalmente nesses locais onde o socialismo tem um domínio maior. Eles estão vindo agora justamente através disso. Então, nós precisamos sim colocar dentro dessas câmaras pessoas, né, cristãs principalmente, né, e nós como evangélicos, né, buscar essas pessoas, como disse o pastor Sérgio, e votar em pessoas assim para que elas possam. O pastor Sérgio, por exemplo, ali em Santa Rita, né, com certeza a Santa Rita precisa de pessoas ali cristãs que possam estar defendendo essas bandeiras, porque esse pessoal pode ficar certo, irmãos. Eles vão vir sim a partir de agora através das câmaras municipais para conseguir, sabe, romper essa barreira aí e aprovar essas questões lá. Vão vir com certeza. O que acontece, pastor Vilar, é que durante muitos anos, não foi poucos anos não, durante muitos anos, a igreja cristã evangélica pegou carona na Igreja Católica. Porque até então, uma representatividade política só era católica. Os evangélicos colocavam-se atrás, não botavam o pé atrás, não queria. Então, quando alguma lei que poderia nos ofender, poderia, de alguma forma, nos prejudicar, não era aprovada, é porque, na verdade, católicos, e aí foi muito bem colocado pela pastora Fátima, né? Porque católicos que defendem praticamente todas os mesmos conceitos de família, de vida, enfim, de vários assuntos, nós convergimos. Em vários assuntos, várias ideias, nós convergimos. Então, durante muito tempo, nós pegamos carona. Hoje, não. Hoje, há uma bancada católica, há uma bancada evangélica, e que atuam praticamente juntas. Né? Mas, enfim, vamos aí. Estamos caminhando para o amadurecimento, né? Eu queria fazer uma pergunta ao pastor Vilar sobre uma fala dele no início, sobre o texto de obedecer às autoridades. Ele falou sobre separar a autoridade da pessoa. Como é que consegue fazer isso, pastor? Nós vivemos recentemente na Paraíba, o governador Ricardo Coutinho, que foi um dos melhores prefeitos de João Pessoa, fez muita coisa na Paraíba. Como é que a gente consegue separar a pessoa da autoridade e a autoridade da pessoa, já que a autoridade é exercida pela pessoa? Então, a minha fala, pastor, assim, o meu pensamento é o seguinte, deixa eu tentar aqui explicar melhor, né? Agradeço a senhora aí pela pergunta, é que quando a Bíblia diz lá, né, que toda autoridade é constituída por Deus, eu acredito que lá não está se referindo a pessoas, e sim ao posto, à posição. Entendeu? Por exemplo, governador. Foi Deus quem criou essa figura, a questão da autoridade governador. Agora, os homens vão chegar lá. Em algumas situações, a gente vê claramente que é Deus que levanta especificamente homens e coloca na posição de governador. E essa pessoa, ela está estando lá, ele é o governador. E a gente está vendo aqui no nosso país, que é missionário, por exemplo, como é que eu posso dizer que o cara desviou dinheiro público, que o cara usou esse dinheiro público para comprar votos, chegou no poder através de atos de corrupção, e eu vou dizer, foi Deus quem levantou ele? Como é que um político que rouba, que compra votos, que ele faz todas essas falcatruas aí ele chega lá e diz, foi Deus quem me levantou? Calma, meu irmão, peraí, eu estou dizendo que Deus compactuou com as suas ações corruptas e Deus usou de meios corruptos para te colocar lá? Eu acredito que não. Eu acredito que a pessoa, Deus criou as posições, criou os cargos, por exemplo, vereador, prefeito, governador, senador, deputado. Deus criou os cargos, as funções, as autoridades, delegado, advogado, juiz. Deus criou essas funções de autoridade. E os homens vão alcançar, vão galgar essas posições de autoridade.
Entendeu? As pessoas vão galgar. Em alguns casos, eu creio que Deus sim levanta pessoas, mas em outros casos, os homens chegam lá, né, com o esforço dele, muitas vezes chegam lá até de forma ilícita. Chegam lá de forma ilícita. E essas pessoas, Deus, na maioria dos casos, como tem acontecido no Brasil, Deus tem tirado a capa e Deus tem mostrado realmente como essas pessoas são corruptas e que não foi ele que as colocou lá. Porque o Deus, né, que criou as funções, ele mesmo se encarrega de derrubar essas pessoas que chegam de forma ilícita. A senhora citou aí... Pois não, meu pastor. Aí tem um probleminha. Certo. Em Romanos 13, 1 e 2, diz que toda autoridade é constituída ou vem de Deus, provém dele. Isso, autoridade, meu irmão. Autoridade, por exemplo, o governador. A autoridade de governador foi Deus quem criou o posto, a função governador. E não é a pessoa que por exemplo, como eu estou tentando aqui explicar da seguinte forma, pastor Sérgio, alguém que chega a ser governador por meios ilícitos. O senhor se arriscaria a dizer que foi Deus que levantou ele lá, se ele chegou lá por meios ilícitos, roubando? A questão é o seguinte, pastor, pela palavra, ó, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o Deus que instituiu. Aquele que assim procede entra em condenação. Então, o que acontece? Concordo, pastor. Concordo com o senhor. Quando Deus institui o homem, Deus está dando uma oportunidade para o homem naquela função. Se ele vai se corromper, o senhor falou aí agora a questão. O senhor agora falou, Deus constitui o homem naquela função. Né? O homem, a função. Qual é a função? Governador. Então eu posso chegar lá, o senhor pode chegar lá, qualquer pessoa pode chegar lá. O senhor está entendendo? Agora, há casos que eu acredito, pastor, sim, que Deus, na sua soberania, ele levanta homens especificamente para certas funções. Eu acredito que Deus faz. Mas eu acredito também que muitos homens chegam nessas funções de forma ilícita que não foi Deus que os colocou lá. E eles devem ser honrados e obedecidos, e nós devemos nos submeter, porque a autoridade dele foi constituída por Deus. Ele pode não ter sido constituído por Deus, mas a autoridade que ele exerce foi constituída por Deus. Que é, gente? Eu vejo. Oi. O senhor falou aí a questão de que o senhor não acredita que foi Deus que levantou, vamos dizer, um corrupto, né? Assim, o senhor disse que Deus não é de dar confiança que foi Deus que levantou, não foi isso? Isso. Eu penso de outra forma. Eu acredito que Deus pode levantar, sim. A gente vê um caso de Ciro. Ciro era um terrorista. Ciro era. A gente vê isso lá em 2 Crônicas, no finalzinho. Ciro era terror. Ele colocava terror, mas esse homem para assinar o decreto para que o povo votasse no cativeiro. Assinou ali a carta para que o povo votasse do Babilônico. Eu acredito que Deus pode sim, meu irmão, mas é o que eu disse. Eu acredito que há casos específicos que Deus, na sua soberania, ele levanta pessoas. Nabucodonosor é o caso não está entendendo? Sim, com certeza, eu acredito que Deus levanta. Agora sim, eu tenho dificuldade, meu irmão, entendeu? Eu tenho dificuldade em acreditar que Deus levantou um cara que quando o cara, a gente sabe claramente, a gente percebe claramente que, eu não vou citar nomes aqui, gente, por questão de ética, eu não quero polemizar nada, mas a gente conhece, eu tenho certeza que você já ouviu falar e sabe de pessoas que chegaram ao poder e por meios ilícitos. E eu vou dizer que Deus levantou essas pessoas? Homem, Deus deu o seu único filho, sabendo que nós o rejeitaríamos. Deus deu o seu único filho, sabendo que nós o rejeitaríamos. Sim. Concordo. Pastor Vilar? Sim. Pastor Vilar, a gente vê a questão de Nabucodonosor. O que é que ele fez com o povo? Ele saqueou, ele matou, ele levou cativo. Sim, meu irmão. Concordo plenamente com o irmão. Então, o ponto de vista que eu entendo é que o Deus foi do passado, ele é o mesmo Deus hoje, ele é o mesmo Deus, ele não mudou.
lá em Hebreus 13:8, diz que ele é o mesmo ontem e hoje é eternamente. Ou seja, pode ter um cara corrupto lá. Agora, lá no plenário, a gente vê aquele caso de Eduardo Cunha. Eu não queria nem citar o caso dele. Aquele cara, ele tinha tudo para influenciar toda a nação brasileira, mas ele foi uma tragédia. Ele tinha diversas ONGs de reabilitação de drogados e coisa e tal, mas você vê que vê a decepção. Mas aí eu acredito que foi Deus que levantou ele, porque Jesus, ele falou que ia vir os escândalos. É nicho que houvesse os escândalos. Sim, meu irmão, eu concordo com o irmão. A minha questão que eu estou falando aqui, irmão, eu não estou falando, por exemplo, eu não estou falando, meu irmão, de alguém que chega lá no Congresso, ou numa Câmara, ou numa Assembleia e se corrompe lá. Eu não estou falando isso. O irmão está entendendo? Eu estou falando aqui que eu tenho dificuldade de assimilar, entendeu? Que Deus pegue um homem, que esse cara, de repente, compra voto, que faz toda a política dele, toda a campanha dele baseada em corrupção, entendeu? Corrompendo, mentindo, fazendo coisa errada, e eu dizer que foi Deus que colocou esse homem lá. Eu tenho dificuldade, meu irmão. Tu tá entendendo? De aceitar isso. Mas o senhor crê que Deus pode levantar ele corrupto? Eu creio que Deus levanta homens e que muitas vezes esses homens, eles podem lá virar a cabeça e fazer coisas erradas lá dentro. Entendeu, meu irmão? E eu tenho que me submeter, mesmo aqueles caras que chegam lá com corrupção, com atos de corrupção, eu não posso me insurgir contra ele. Entendeu? Por exemplo, eu vou aqui, e aí respeito quem pensar o contrário. Um cara que eu sou funcionário público, fui governado por ele durante 8 anos, Ricardo Coutinho, e eu conhecia o cara quando ele foi prefeito, vi a forma como ele tratava, humilhava, a soberba, todas as atrocidades que ele fez dentro da prefeitura com os funcionários públicos. Eu não votei nele para governador em nenhum mandato e me submeti a ele. Em nenhum momento eu fui contra ou me surgi contra ele, porque eu sabia que ele era uma autoridade. Entendeu, meu irmão? Ele estava lá como autoridade governador e eu tinha que juntar, como a gente chama, como a gente diz na linguagem militar, quando ele passava, eu tinha que juntar os cascos, meu irmão, e prestar minha continência para ele. É a autoridade, é o governador. Mesmo sabendo e vendo já e sabendo das coisas, um zum que corria dentro do quartel, da corrupção, das coisas que ele fazia de errado, mesmo sabendo disso, eu tinha que simplesmente prestar minha continência para ele, me submeter. Se ele dissesse, vem aqui, eu tenho que vir, faça isso, eu tinha que fazer. Eu tenho que me submeter à autoridade, porque a autoridade foi constituída por Deus. O irmão está entendendo? Agora, eu não acredito que se ele chegou lá de forma ilícita, roubando, sacaneando, corrompendo, fazendo tudo de errado, chegou lá por essas atitudes dele, eu tenho dificuldade de achar que Deus levantou a pessoa dele para ser governador. Pastor Antônio Vilar, o que acontece então foi exatamente o que aconteceu. O que o senhor narrou aí foi exatamente o que aconteceu entre Davi e Saul. Davi não respeitava Saul. Davi respeitava a unção que estava sobre ele. A autoridade, exatamente, pastor. Que tinha uma roupagem de unção. Então, a unção que estava sobre Esaú, que Davi respeitava. Isso. Não respeitava Saul, mas como havia uma unção sobre Saul, então ele respeitava a unção, não o homem, mas ele respeitava a unção. Exatamente, a autoridade. E o que destruiu Saul foi exatamente essa unção. E exatamente acontece até com certas pessoas, certos políticos. O que destrói eles é a própria vestimenta de autoridade, né, que é incompatível com uma atitude, né, ou com uma vida que não seja, no mínimo, leal. Então, ele acaba sendo destruído por conta dessa própria autoridade que está sobre ele. Exatamente. É o que aconteceu. Exatamente. Muito bom, pastor. Obrigado aí pelo seu esclarecimento. Foi muito bom.